Fala, gurizada do Porto Alegre Revival. Pessoal, é muito bom a gente estar podendo fazer esse trabalho aqui em Porto Alegre, acreditando naquilo que ninguém mais acredita. Na verdade, essa coisa toda de avivamento é meio complexa, né? Começa a falar de avivamento e as pessoas começam a pensar nos vários tipos de avivamento que existem, né? Cada culto, na verdade, a Deus, cada culto que a gente faz, cultuando o nosso Deus e glorificando o nosso Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, é um culto de avivamento, né? O avivamento acontece em cada um de nós, né? Quando a gente recebe o Espírito Santo, na verdade isso é um avivamento, né? Porque ele é o Espírito da vida, né? Ele é vivo. Então esse avivamento acontece cada vez que a gente tem contato com o Espírito Santo, que a gente lê a palavra de Deus, que a gente ora, que a gente tem contato com esse Deus maravilhoso. O avivamento, na verdade, ele acontece em cada casa, ele acontece em cada esquina, ele acontece em cada lugar onde a gente pode estar na presença de Deus. Esses são pequenos avivamentos, né? E nós cremos que um grande avivamento, né? Por isso o Porto Alegre Revival, né? O grande avivamento de Porto Alegre. Nós somos uma cidade de cerca de 2 milhões de habitantes e nós cremos que um grande avivamento pode acontecer. Mas para esse grande avivamento acontecer, muitos pequenos avivamentos precisam acontecer. Então o nosso grupo, na verdade, tem como propósito estar incentivando, né, tá motivando as pessoas a buscarem a presença de Deus cada vez mais, a buscarem esses pequenos avivamentos que acontecem nas nossas vidas, para que a gente possa estar contagiando outros. Assim como Deus fez grandes coisas nas Ilhas Fiji, fez grandes coisas no país de Gales, a gente crê que Deus pode realmente mudar a história dessa cidade. Uma vez eu estava conversando com a minha esposa sobre isso e a gente parou, a gente estava andando de carro e olhamos para algumas pessoas na rua e daí eu comecei a comentar, falando sobre avivamento, sobre a cidade toda ser avivada, a cidade toda ser tomada pelo Espírito de Deus. Daí ela disse assim, tá, mas como assim? Toda a cidade? Tipo, todo mundo convertido, todo mundo recebendo o Espírito Santo, todo mundo sendo tocado por Deus e vivendo com Deus? E nesse momento foi muito legal, porque eu tive toda aquela impressão assim que eu sempre tive desde sempre, né? Que é impossível. Isso é impossível, é totalmente impossível isso acontecer. E é aí que realmente a coisa começa a mudar de figura, né? Porque eu começo a me lembrar que o nosso Deus é o Deus do impossível, né? E eu me lembro que quando a gente começou a orar sobre essas coisas, sobre avivamento, há mais de 10 anos atrás, 12 anos atrás mais ou menos, a gente começou a crer naquilo que é impossível. Porque acreditar que em 2019 uma cidade toda possa ser tomada pelo Evangelho, tomada pelo Espírito Santo, e grandes coisas realmente podem acontecer num país, numa cidade, né? Quando a gente fala do Evangelho, quando a gente fala de ganhar uma cidade para Jesus, né? Ou evangelizar uma cidade, ou ser usado por Deus para alcançar uma cidade, para que o reino dos céus seja estabelecido nessa cidade, e a gente está falando de um grande avivamento, realmente como aconteceu em outros lugares, né? Avivamentos que realmente tomaram territórios gigantes, né? E todas as pessoas foram, de certa forma, diretamente ou indiretamente tocadas pelo aquele avivamento e as suas vidas mudaram. E as pessoas foram convertidas de fato, as pessoas tiveram encontros com Deus, tiveram suas vidas transformadas e se tornaram realmente cristãos genuínos, né? Tementes a Deus, né? Que seguem a palavra de Deus, que estabelecem o reino dos céus nessa terra. Então a gente começa a olhar para Porto Alegre com outros olhos, a gente começa a crer que isso é possível através daquilo que a gente já viu Deus fazer em outros lugares. Mas daí várias perguntas vêm na nossa mente, né? Como que nós vamos ganhar Porto Alegre para Jesus? E é interessante porque assim como eu e o pastor Leandro estamos orando há 12 anos por isso, a gente começa a descobrir e começa a conversar com outras pessoas que também estão orando há muitos anos por isso. E a gente começa a perceber que o Espírito tem tocado as pessoas, tem tocado pessoas diferentes, em lugares diferentes, mas com a mesma ideia, com a mesma mensagem, com a mesma fé de que algo mais pode ser feito. A gente sabe que várias igrejas têm vários projetos muito legais, projetos de evangelização, projetos sociais muito importantes, muito interessantes. A igreja em Porto Alegre é uma igreja ativa, é uma igreja que realmente faz a diferença. Mas eu creio que a gente pode fazer mais, principalmente em relação aos de fora. A gente pode alcançar todo um universo de pessoas que hoje não é alcançada pela igreja, que talvez hoje esteja decepcionada com a igreja em algum aspecto, ou que talvez hoje exista alguma barreira, alguma coisa que impeça essas pessoas de chegar a Cristo. E o nosso papel como igreja é atrair as pessoas para Cristo e viver Cristo em nossas vidas para que Ele possa levar as pessoas para o Pai. Porque a palavra diz
que ninguém vem ao Pai a não ser por intermédio dele. Então ele é o centro, ele é o nosso Senhor, ele é o nosso Salvador, ele é o motivo pelo qual nós vivemos, ele é a razão das nossas vidas, ele é a razão de tudo aquilo que a gente faz. Então a Igreja de Cristo, ela está espalhada por vários lugares dessa cidade, por vários lugares de Porto Alegre e região metropolitana. E a gente quer atingir essas pessoas, atingir a igreja com uma mensagem de unidade da igreja. A igreja verdadeira, ela pode sim ser contaminada por coisas ruins, por fogo estranho, como a gente diz, espíritos que não são o Espírito de Deus. A gente sabe que a gente corre esse risco e provavelmente muitos líderes têm esse medo, né, de quando se mistura com outras igrejas, de perder a essência, de perder alguma coisa da sã doutrina, né, alguma coisa, algo realmente valioso que Deus deu para ele, para esse líder. Então esse medo, esse receio faz com que a gente não queira se misturar muito com outras igrejas, com outras denominações, com outros projetos, mas Deus tem nos falado, o Espírito Santo tem nos falado claramente, não só para nós, como para várias outras pessoas, que a unidade da igreja é o que vai trazer para a igreja uma obra realmente completa, né? A igreja vai se completar quando ela conseguir andar junta. A gente tem que trabalhar junto. Não significa que uma denominação vai ter que mudar a maneira com que ela faz as coisas, a maneira com que ela entende as coisas, com que ela trabalha. Significa que ela vai simplesmente, que ela precisa simplesmente andar junto com outras denominações que fazem as coisas diferentes. Então, galera, a parte mais difícil realmente é acreditar num grande avivamento. Mas um grande avivamento, ele começa por um pequeno avivamento em cada um de nós. Nós temos que crer no impossível. Deus nos chamou para crer no impossível. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Deus dos céus e da terra, onipotente, onipresente, onisciente, Ele pode fazer o que Ele quiser. E a palavra nos diz que se nós pedirmos o Espírito Santo, Ele vai nos dar o Espírito Santo. Então nós temos que crer, nós precisamos crer todos os dias, quando a gente sai para trabalhar, para estudar, quando a gente volta para casa, quando a gente vai falar com os amigos, quando a gente joga bola, quando a gente faz qualquer coisa. Na verdade, nós temos que ter certeza, nós temos que ter convicção que o Espírito Santo habita em nós, porque é verdade. É verdade. Deus nos garantiu que o Espírito Santo habitaria em nós. Então, se nós estamos cheios do Espírito Santo, qualquer lugar que a gente vá é um lugar que pode ser avivado. É um lugar onde nós estaremos portando a luz do Evangelho. Nós seremos luz do mundo e sal da terra. Creia nisso. Creia num pequeno avivamento. E Deus fará um grande avivamento. Nós cremos no avivamento de Porto Alegre. Nós cremos no poder de Deus. Nós cremos que o reino de Deus pode ser estabelecido aqui nessa cidade. Se nós pedirmos de todo o coração, se nós colocarmos as nossas vidas nisso, coloque a sua vida nisso. Coloque a sua vida no estabelecimento do reino de Deus aqui nessa cidade. Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos lutar por isso, até o fim, até a morte, porque Jesus lutou por nós até a morte. Beleza, pessoal? Forte abraço, vou ficando por aqui. Esse foi o nosso primeiro vídeo 100% produzido pelo canal. E não te esquece, um grande avivamento começa por um pequeno avivamento em cada um de nós.